Hoje, nosso 45º encontro, nós vamos, conforme a gente acordou no último encontro, nós estamos dando um intervalo com relação aos estudos do livro Evolução em Dois Mundos e vamos iniciar os estudos no livro Os Mensageiros. Talvez algumas partes, nos próximos encontros, a gente vai alternar o aprendizado juntamente com o livro Tormentos da Obsessão. Hoje nós vamos fazer uma reflexão com a parte, o prefácio, a renovação, o encontro de André Luiz com Aniceto e quando ele chega também no Ministério da Comunicação, em que ele é direcionado para o Centro dos Mensageiros. Emmanuel nos traz no prefácio alguns pontos de reflexão sobre a nossa própria vida, quando nos libertamos do corpo carnal e quando adentramos ao mundo espiritual. Então, ele nos coloca da seguinte forma lá, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações e acontecimentos. São as lembranças, Muitas vezes a própria música, a melodia, nos remete, igual a Dora estava me comentando, essa música traz ela a lembrança de um filme que ela gostou muito. Como muitas vezes nos traz alguma passagem até com relação à família. Então, é isso que o Emmanuel nos está trazendo aqui. Dentro dos velhos conceitos da filosofia, tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade, das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Até aquelas condições, muitas vezes a gente chega numa cidade pela primeira vez e a gente sente que já esteve ali, mas não sabe precisar quando foi e se realmente esteve. Todavia, ele nos coloca também que vale lembrar, reconhecer que o cérebro é um aparelho da razão. Ele é simplesmente um transmissor e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou ainda os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Isso quando ele já está desperto para a condição de espírito necessitado de autoiluminação. Muitos ainda continuam nas vibrações, por isso que ele coloca essa condição, porque alguns ainda continuam nas vibrações ainda muito baixas, muito ligados à matéria. Então nem teve esse despertamento ainda diante da própria consciência, mas a consciência os remete o que? A sofrimentos, a uma cobrança. Principalmente à medida em que ele vai reconhecendo os grandes erros cometidos, principalmente com o próximo, com aqueles aos quais com ele conviveu, e o mal que ele tenha provocado a eles. Então a consciência dele vai cobrando isso dele, e é onde ele se torna um espírito entristecido, não feliz no mundo espiritual. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete, na terra consoante a vontade de Deus. Então ele nos coloca a seguinte condição também, essa questão da felicidade, os felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço. Nós, como encarnados, e alguns também desencarnados, passam pelo mesmo processo. Muitas vezes uma insatisfação do local onde se encontra. Eu não pedi para viver nessa casa, não pedi para viver nesse lar. Eu não suporto esse meu irmão. Eu não suporto essa minha irmã. Eu detesto a minha mãe. Eu não aguento mais aquele trabalho. Aquele chefe indolente, aqueles colegas caluniosos. Então a pessoa que está se rebelando, se degladiando, ela está mostrando a mesma face. Dentro da vibração ao qual se encontra, ela está correspondendo
dentro da mesma reação. A toda ação que ela sofre, ela está correspondendo na mesma reação. Então ela não está fazendo aquilo, mostrando a outra face. E esse sentimento faz com que se torne aquilo ainda pior ainda. Vai criando uma atmosfera e vai tomando amplitude muito maior. Então quando o Emmanuel coloca essa questão aqui, felizes o que buscarem na revelação nova, o lugar de serviço que lhes compete. O lugar de serviço que nos compete, quando estamos nesse lugar, nós temos que ter a consciência de fazer uma autoanálise qual o nosso propósito ali. Por que eu estou naquele meio? O que eu posso contribuir e como eu posso ajudar? Ao mesmo tempo é importante eu fazer uma autorreflexão. Muitas vezes, será que eu que estou sendo o motivo da grande desavença? Talvez aquele sorriso que eu dou é um sorriso de cínico na hora que eu vejo lá o meu irmão cometendo erro. E aí eu dou aquele sorriso de malícia. Será que não é, eu também não estou sendo esse motivo de conflitos, de desavenças? Muitas vezes, todos nós, isso é natural, da grande parte dos seres humanos, se colocar sempre numa posição, não, eu não provoquei nada, eu não fiz isso. Essa é a autoproteção, não se reconhecer o erro, não se reconhecer como um espírito ainda necessitado de crescimento moral. Cada qual o conhece, mas muitas vezes não quer aceitar. O que passa muitas vezes pelos nossos pensamentos, às vezes a gente até assusta. Meu Deus, onde eu estou indo com esses meus pensamentos? Daí é onde que Jesus nos convida à oração e à vigilância. É a vigilância dessa nossa conduta mental. O que nós estamos criando com a mente. Então, quando ele coloca essa condição de felicidade, é essa busca de serviço no que nos compete dentro da Terra. Também no mundo espiritual nós vamos ver que não é diferente, porque nós somos espírito que vamos estar trabalhando, agora nós estamos aqui nesse laboratório, passando pelas provações e tentando superar as dificuldades, aprender. E quando retornarmos à nossa verdadeira pátria, continua também o trabalho. Mas aí com amplitude mental muito mais aberta. E à medida que nós formos crescendo em moralidade, nós vamos tendo a possibilidade de ter uma visão muito mais ampla. O Espírito São Luís, ele traz uma mensagem muito interessante para o Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele coloca que para Deus, o passado e o futuro estão no presente. E aí quando eu vi essa frase, o passado e o futuro estão no presente, aí eu analisei e compreendi rapidamente o que ele queria dizer. Porque o nosso presente, nós estamos o quê? Colhendo o que nós plantamos no passado. Então, o que nós estamos vivenciando agora, se nós estamos vivendo num lar conflituoso, num trabalho que não nos traz prazer, foi o que semeamos no passado. Então, quando ele coloca o nosso presente, é o símbolo do que? É o nosso passado e também o nosso futuro. O futuro porque é o que nós estamos, então, agora construindo agora. O que estamos semeando agora, vamos colher no futuro. Então, é importante essa frase, a gente intensificar isso até como a nossa vida. O que eu estou fazendo agora e qual o benefício que eu terei no futuro. Mas não é pensar como uma moeda de troca. Simplesmente eu vou fazer porque isso aí vai me trazer benefício. Eu vou então frequentar a casa espírita porque aí eu sei que eu vou ser salvo. Tem que ter a mudança interior. Não é simplesmente fazer maquinalmente aquilo que a gente vai achar que vai nos trazer méritos e benefícios no mundo espiritual. Muitos agiram assim. Quantos há que construíram templos achando que compraria o seu espaço no reino eterno? Então não é uma moeda de troca. Tem que haver realmente uma transformação, uma renovação interna. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta
no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. Então, a oficina de renovação. Nós temos que entender que essa nossa encarnação é uma oficina de renovação. É o momento, né, de desvencilharmos, né, do nosso eu velho, dos nossos vícios, né, dos nossos egoísmos, né, da nossa prepotência, dos melindres, daquele julgamento também de culpa, também de calúnia. Então é hora de renovação, é hora também de olhar, né, com um olhar de compaixão, né, para com aqueles aos quais estão nesse caminho. É procurar realmente o exemplo, né, do que nos traz o Mestre Amigo. Também, não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Olha o que o Emmanuel está colocando aqui. Não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica. Ele revela a grande dificuldade que há, né, dos espíritos, né, quando adentram, vamos colocar na nossa própria condição aqui, a casa espírita, né, e para dar as orientações, para nos amparar, inclusive, nos trabalhos, né, nos trabalhos de renovação. E ele fala que a dificuldade é muito grande. E o porquê dessa dificuldade? Há aqueles médiuns, né, que vêm somente por a obrigação de vir. Não, deixa eu ir lá na casa espírita, tem que ir lá, né? Deixa eu ir lá, senão o que eles vão falar de mim, né? E aí vem, mas não vem com o coração fechado, né? Vem por obrigação de vir, né? É igual aquele aluno que detesta a aula, né, mas vai porque existe uma obrigação. Ou aquele que muitas vezes está vindo e depois, eu estou me sentindo bem, hoje eu não vou não. Tem uma festa, tem um compromisso, hoje eu não vou não. O pessoal vai falar de mim, mas deixa eu falar. Eu vou faltar uma vez só, não faltei em 3, né? Às vezes naquele dia havia uma grande preparação no mundo espiritual, né, para com ele, de atendimento, de orientações, muitas vezes de preparação para um novo trabalho, e ele falta. E aí todo aquele trabalho preparado no mundo espiritual, né, fica postergado. Não se sabe, inclusive, porque há outras agendas. E aí quando ocorrerá a oportunidade de se fazer aquilo, então nos convida também nessas mensagens que nos traz o Emmanuel a fazer uma reflexão como estamos, né, colaborando conosco mesmo. Não é com a espiritualidade, não. O que nós estamos contribuindo para o nosso processo de renovação. A pontualidade e a assiduidade na casa espírita é nosso dever, mas acima de tudo, que isso seja realizado, né, com amor e com respeito. Porque senão não vamos entrar, né, em sintonia, em vibrações, né, com os benfeitores espirituais. Poderemos estar aqui frequentando a casa aqui 20 anos, 30 anos, mas completamente vazios de luz. E às vezes é aí onde há a grande derrota, porque muitas vezes há o desencarne e fala, mas eu me dediquei à casa espírita durante 30 anos e agora eu estou aqui, no umbral, e ainda se revolta. Então essa reflexão que nós devemos fazer, eu estou aqui, mas o que eu tenho feito, para a minha própria renovação? Como está sendo, né, a minha conduta para comigo mesmo e para com, né, os colegas da casa espírita? As mudanças têm ocorrido lá dentro da casa, mas em que eu tenho contribuído? Eu tenho discordado, mas não tenho questionado. As questões filosóficas é isso, é o questionamento. Por que da mudança? Em vez de ficar com aquilo remoendo ali, né, no cérebro, né, criando angústias, ampliando um problema que não existe ou criando um problema que não existe, pergunte por que da mudança, qual o propósito?
Se a espiritualidade, eles nos coloca nessa condição, está lá no Evangelho a questão, né, dos falsos profetas, nós temos que ser questionadores para poder o quê? Nos esclarecer e também não sermos, né, enganados nem ludibriados. E continua ainda, né, nos trazendo as mensagens, o Emmanuel, lá, e sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver, né, diante do Senhor. Então ele é incisivo aqui, ó, para que faças o inventário de tuas próprias realizações. O que eu tenho realizado? O que eu tenho, né, construído para a minha renovação? Então ele nos deixa na própria mensagem, no prefácio do livro, né, essa reflexão para que analisemos, né, como está sendo, né, esse processo. Como eu estou, né, abraçando essa oportunidade desta encarnação. Esse laboratório, essa oficina de aprendizado. E aí começa no capítulo 1 a parte da renovação. Quando ele fala, né, Emmanuel nos traz a renovação, porque está passando por esse processo o André Luiz. E aí o André Luiz, o capítulo 1, inclusive, chama Renovação, o título do capítulo. E ele coloca lá, pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre. Não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar. Eu deixei, inclusive, né, em negrito esse trecho aqui, ó, e a gente enxergar as pessoas, né, a quem muitas vezes, né, nós devemos auxiliar, né, sem críticas, né, sem zombarias, né, mas enxergar ali um irmão em necessidade. Esse trabalho, à medida que começarmos a fazer essa análise, essa forma, né, de enxergar o próprio irmão em erro, mas não enxergar como sentimento de crítica, né, nem muito menos com deboche, porque nós somos assim também. E isso vai ampliar o quê? A nossa própria capacidade também de observarmos-nos, ver que muitas vezes aquilo que muitas vezes a gente vê, né, muito latente como defeito no outro, né, está em nós. Está em nós, e nós estamos, né, vendo, né, uma trave lá no olho do próximo, mas nós não vemos, né, o que está no nosso. Então é nesse momento, né, que a gente, com esse sentimento, né, fazendo com que floresça esse sentimento de compaixão, né, nós vamos ter condições de evoluir, né, e corrigir os nossos próprios defeitos. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso das minhas experiências. Aí a sublimação começa um processo, né, da renúncia, né, daquilo que muitas vezes a gente considera, né, abrindo mão do meu amor. O amor é muito mais ainda sublime, né, que esse sentimento, né, que muitas vezes é mais de posse de que um verdadeiro amor. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante.
tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. É aquele processo, né, de egocentrismo. Às vezes a gente nos coloca, né, numa condição, né, de infelicidade e tudo que há, né, de belo, de acontecimento à nossa volta, nós não nos damos conta. Muito menos daqueles, né, que nos querem muitas vezes nos levantar, nos impulsionar, e a gente fica, né, introspectivo, fechado, né, remoendo aquele passado, remoendo aqueles acontecimentos e se fechando para toda essa maravilha que é a natureza, toda essa maravilha, né, que nos traz a espiritualidade maior. E aí ficamos, né, tão extremamente preocupados comigo mesmo, como ele coloca, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Ele coloca, né, lá, estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso especial, e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar, novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Grande parte, né, dos espíritos, né, ainda estão nessa vibração. Ver os acontecimentos, aí muitas vezes acaba se comprazendo, a pessoa traz a notícia. Aconteceu, né, um acidente muito grave lá com o vizinho, e aí quer saber o que houve tudo. Né? Recentemente tinha ocorrido na minha família também, e aí traz a lembrança, a mente vai vir aquele turbilhão, vai se construindo, vai se materializando toda aquela atmosfera, né, de tristeza, de angústia, esse tipo de vibração que ele está comentando aqui. As notícias, né, nas câmaras de retificação, na hora que chegavam os espíritos enfermos lá, e ele começava a dialogar, e ele se comprazia naquilo, nas notícias que trazia, porque era notícia semelhante muito da vida dele. Muitos que tinham desencarnado, pelos excessos, da bebida, do álcool, tal como ele, interrompido os planos, e ele escutando, ele se via naquela mesma história, e aí o que ele pensava? Não era só eu, não era só eu. Então isso dava um determinado conforto para ele, por isso quando fala ele se comprazia, porque ele sentia um conforto com aquilo. Então não era só eu que passei por isso, outros também estão passando, mas tudo numa vibração inferior. E aí é onde fala que ele, muitas vezes queria se ligar, à parentela, da terra. A parentela não é somente o filho e a esposa, é até aqueles, com os quais ele convivia, quando ele ia lá para aquele bar, para aquele salão, o garçom, os outros que iam, fazer o consumo, ali da bebida. Então ele sentia, se aprazia com aquilo e sentia vontade, de reviver, de retornar. E muitos acabam acontecendo isso. Quantos espíritos estão aí nesse tipo de vibração, vivendo, junto aos encarnados, se comprazendo, com esses prazeres, temporais, e se contaminando cada vez mais, e contaminando-se e contaminando aos outros. Numa vibração inferior, custando haver um despertamento, para um processo de renovação, um processo de trabalho. É o que vai realmente trazer, um âmbito de felicidade maior, de percepção e de enxergar a amplitude, por isso que ele coloca, não consegue enxergar as maravilhas que está à sua volta. Há muitos espíritos, que não reconhecem ainda que existe outro mundo a não ser que a crosta terrena. Ele nem se dá conta que existe várias colônias espirituais da amplitude do que é o universo. Vive-se fechado. Emmanuel, inclusive, no livro Fonte Viva, ele coloca um desses exemplos na condição daquele que vive ali aquela vila cercada ali de montanhas. E aí quando um convida outros, vamos subir a montanha e ver o que há no alto, ver o que há além da montanha. Alguns até começam a seguir com ele, mas muitos desistem e volta lá para a vila, lá para baixo. E aí quem resolve caminhar, a dificuldade é grande, se sente cada vez mais só,
se sente entristecido, porque aqueles, né, aos quais ele convivia, né, o abandonaram, quiseram ficar lá. Assim é o nosso processo de renovação espiritual. Muitos ainda que estão nas vibrações lá daquela vila, né, entrecercada de montanhas, querem continuar ali, naquele mundo, naquela vibração. Mas aquele que caminha, vai caminhando muitas vezes só, quando ele se dá conta, ele vê, né, tão ínfima que é aquela vila. Aí ele começa a enxergar que há vilas maiores, que há cidades muito mais amplas. A visão que ele tem, o sol é mais resplandecente. Então Emmanuel exemplifica isso de uma forma, né, figurada, mas, né, muito sábia, que nos mostra realmente o que é, né, o crescimento espiritual. É essa amplitude de visão que vai atingindo o espírito, né, que busca essa renovação.